A palavra que está no meu coração para esse dia é uma palavra que está queimando na minha alma já tem um tempinho. Eu preciso compartilhar com vocês. Mateus capítulo 4, versículo de número 17, tá? Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse aqui é uma das primeiras mensagens de Jesus. Jesus poderia usar muitos sermões, mas dentre tantas mensagens que Jesus decidiu pregar, ele resolveu falar sobre arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu preciso entender a importância que essa palavra tem para o meu coração, para a minha alma, para que eu seja edificado nesse dia. Jesus poderia ter começado seu ministério com outras pregações. Por que Jesus não começou falando sobre amor? Por que Jesus não começou falando sobre misericórdia? Por que Jesus não chegou falando sobre bens materiais, sobre conquistas? Por que Jesus não falou sobre o ter? Ele está falando sobre o ser. Por que a primeira mensagem de Jesus é a mensagem de arrependimento? A gente precisa aprender muito com o Evangelho de Jesus. Porque dentre tantas coisas que ele fala, e ele poderia ter começado a falar, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, para que eu experimente o reino de Deus, para que eu experimente o reino dos céus, eu preciso passar pelo arrependimento. Para que eu chegue ao reino dos céus, eu preciso de arrependimento. E quem fala isso não sou eu, é Jesus. Porque se não tiver arrependimento, não tem a consciência do lugar que Cristo deve assumir na minha vida. Para que haja arrependimento, é necessário ter a propagação da verdade. Não há arrependimento sem verdade. A verdade precisa ser dita. A palavra precisa ser pregada. E é somente através da pregação da palavra que existe arrependimento. Sem a pregação dessa verdade, não há arrependimento. Por que Jesus não começou o seu ministério falando sobre o amor? Por que ele não começou falando filhinhos, filhinhas, filhinhos? Por que Jesus chegou falando sobre arrependimento? Porque Jesus entende que a necessidade de levar as pessoas para a eternidade é muito maior do que qualquer outras circunstâncias que ele poderia tratar durante os seus sermões. Então ele preferiu falar sobre arrependimento. Porque não há salvação sem arrependimento. Não há salvação sem reconhecimento da verdade. Se eu rejeito o Cristo, eu estou rejeitando a graça, e eu só posso rejeitar a graça se eu conhecer a verdade do que Cristo fez, e através da verdade que eu entendo que é arrependimento. É através da verdade que eu passo pelo arrependimento. É através da verdade que eu entendo também o que é graça. Mas eu só vou desfrutar da graça se eu me arrepender. Se não houver arrependimento, não tem reino dos céus. Entendeu por que a primeira mensagem de Jesus é falando sobre arrependimento? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quer entrar no céu? Quer desfrutar do reino? Quer alcançar coisas grandes com Deus? Quer morar na eternidade? Se arrependa. Reconheça seus pecados. Reconheça sua condição de pecador. Reconheça sua posição de dependente. Reconheça Cristo dentro de você. Reconheça qual é o seu lugar. O seu lugar é um lugar de pecador, miserável, sujo, que depende do amor e da graça de Deus. Hoje, não é esse tipo de mensagem que a gente ouve nas igrejas. As mensagens que nós ouvimos em muitas igrejas é o Deus que ama, é o Jesus que ama, é um Jesus que só quer te amar, que concorda com tudo que você faz,
quem concorda com todos os seus erros, que passa a mão na tua cabeça, sabe? Até parece um Jesus fictício, criado por uma teologia fictícia que vai levar muita gente para o inferno. Porque as pessoas não entendem nem o significado real do amor. Porque não existe amor sem deveres. Não existe amor sem princípios. É óbvio que quando Jesus fala, a primeira mensagem dele é arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ele estimula o arrependimento porque ama. Claro que tem amor. Que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira entregando o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou o seu filho unigênito. Óbvio que isso é amor, óbvio que Deus amou o mundo, óbvio que tem amor em toda a história, mas eu preciso entender que a palavra amor ela está implícita dentro da expressão do arrependimento. Primeiro, a verdade, se arrependa, para que o reino de Deus entre. Só que o sentido, a intenção é com amor. É para que ele chegue ao céu, é para que nós venhamos chegar no reino dos céus. Então eu preciso entender isso, porque hoje as mensagens que são pregadas são mensagens que muito mais agradam o ser humano, massageiam o ego humano, são mensagens onde Cristo não é o centro dela, são mensagens que valorizam muito mais a solução do teu problema, valorizam muito mais o teu ter, valorizam muito mais as suas conquistas do que uma mensagem que te faz negar a si mesmo para você morar no céu. Uma mensagem que faz você levar a sua cruz para alcançar o céu. Uma mensagem que faz você se arrepender para passar por uma transformação. Então, verdades sejam ditas. Se eu quero o reino dos céus, eu preciso ter arrependimento. Porque não há graça que possa me salvar sem o arrependimento. Eu preciso reconhecer o que Cristo é, o que Cristo fez, confessar os meus pecados, abandonar a transgressão e passar por uma transformação verdadeira. E sabe o que é muito triste? É que nós vivemos um tempo onde essas palavras vão entrar em extinção. Infelizmente, daqui para frente, nós vamos ver uma quantidade de pessoas muito grande que não vão mais falar sobre arrependimento. Porque a mensagem do arrependimento não é uma mensagem que dá ibope, não é uma mensagem que abre portas, não é uma mensagem que as grandes igrejas querem pregar. Por quê? Porque as pessoas estão muito mais preocupadas em agradar do que falar aquilo que realmente vai levar alguém para o céu. Talvez essa mensagem não é uma mensagem que você queria ouvir nesse dia, mas é uma mensagem que vai te salvar. Porque se você não se arrepender dos seus pecados, você não alcança o céu. Se você não reconhecer a sua natureza pecaminosa, que precisa de transformação, que precisa de uma mudança, você não vai alcançar a eternidade. Porque para chegar na eternidade, você precisa reconhecer a sua condição de pecador e que através de Cristo que morreu pelos seus pecados, que te deu uma oportunidade de salvação, que somente pelo meio do arrependimento, da confissão, do abandono da sua transgressão, que você alcança a misericórdia. Vamos orar ao Senhor, Pai. O Senhor falou conosco nesse dia. Uma palavra que nos estimula a viver o arrependimento. Uma palavra que nos ensina a passar por uma transformação. Por isso nos ajuda, Pai, a não se perder nesse tempo, mas reconhecer como nós somos pecadores, falhos, dependentes do Teu amor e da Tua graça. Eu oro pedindo a Tua bênção, que o Senhor fale com essa pessoa e que ela seja impactada pela Tua palavra nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Concorda que tem mais gente que precisa ouvir essa palavra? Me ajude a pregar a palavra aqui na internet. Vamos compartilhar o reino de Deus com outras pessoas. Clica aqui embaixo nessa setinha e compartilhe no Instagram, Facebook, WhatsApp. Mande para os seus grupos familiares, seus amigos, seus colegas. Manda para geral, para que todo mundo ouça a voz de Deus e passe também por essa transformação desse evangelho poderoso que nós cremos. Não é verdade?